vamos a mais um especial da Simone Moldes. E esse mês o especial é maternidade. O tema do especial é maternidade. Então eu preparei este projeto, uma porta de maternidade pro Theo. Olha que graça! E as lembrancinhas que acompanham essa porta da maternidade. Uma ponteira de lápis e um bloquinho. Olha que coisa mais linda! Bora lá aprender? Vem! Para esse projeto, eu vou utilizar esses dois moldes. Esse aqui, ursinho versátil tamanho M de código 613 e esse aqui, ursinho versátil tamanho P de código 612. Este aqui eu vou utilizar para o quadrinho da maternidade e esse aqui para as lembrancinhas. Eles têm exatamente o mesmo estilo de ursinho. Esse no tamanho P e esse no tamanho M. Nesse que é maior, focinho e orelha eu fiz separado. Mas nesse menorzinho, focinho e orelha já vem incorporado à cabecinha. Vou começar o projeto, então, tirando o ursinho M, de código 613. Lembrando que quem fabrica os moldes e comercializa os moldes é a Simone Moldes. O focinho dele, eu vou fazer com uma cor um pouquinho mais clara do que vai ser a pele. Então, eu peguei um pedacinho desta massa, misturei com branco e deixei ela um pouquinho mais clara. Começar aqui pelo focinho. Vou tirar todas as partes e depois eu vou montar tudo de uma vez. E essa parte redondinha aqui é a orelhinha, então eu vou tirar duas. Como o ursinho menor tem aquela marcaçãozinha na barriguinha e na cabecinha, aquela marcaçãozinha de costura, eu vou aqui, para ficar conjuntinho, também passar a carretilha para fazer a marcação da costura. E eu vou montar a cabecinha, começando pelo focinho, pouca cola, porém cola, porque vai ficar exposto, as pessoas podem encostar, então ele tem que ficar bem pregadinho. Centralizo bem. Vou fazer aqui, ó, um cortinho. E com um boleadorzinho fininho, pequenininho, eu vou puxar uma boquinha. E com um boleadorzinho um pouquinho maior, ou com um pincel modelador, eu vou fazer um rasguinho onde vai entrar o narizinho depois. As orelhinhas, eu vou pregar também com cola. O que extravasou de cola, depois eu vou limpar com água. E vou, com um boleador, fazer o afundadinho da orelha, para que depois, a hora que eu vier com o giz pastel, esse giz poder parar aí nessa orelha. Apoio com meu dedo indicador e faço o afundadinho. Olha que rostinho bonitinho. E eu vou utilizar para olhinho duas contas pretas. E ele ficou assim. Vou colocar agora o narizinho e o narizinho vou pôr em preto também. Peguei aqui, então, uma bolinha preta, bem pequenininha. Vou meio que fazer um ovalzinho com essa bolinha. Não vou deixar muito redondinho, não. A blusinha dele, né, a casaca dele, vai ser vermelhinha. E vou posicionar aqui, ó, bem lá embaixo, ó. Vai sobrar só um pedacinho de corpo. Aqui com água.
eu vou colar. E vou cortar rente. Para que essa massa, ao encolher, não apareça o corpinho, eu vou alisar aqui, ó. Porque daí não tem o perigo dela voltar a hora que ela estiver encolhendo. Ficou assim. Tem que ficar bem retinha para eu conseguir pregar ela no quadrinho. E vou fazer a mesma coisa para os bracinhos. E agora eu vou montar. Então, eu vou colocar aqui 2 araminhos para as perninhas. Como vai ficar colado, nem precisaria dos arames. É que eu vou manusear ele enquanto ele tá fresco, então eu prefiro garantir que esses araminhos segurem essas perninhas. Já vou furar aqui e vou passar cola. Vou deixar os dois no mesmo tamanho e vou encavalar uma perninha na outra. Então, uma perninha eu vou dar uma curvadinha assim, ó, e na outra perninha eu vou fazer assim. E ele vai ficar assim. Vou pegar aqui 1,5 gramas de massa e vou fazer uma golinha para ele. Agora eu vou pegar 6 bolinhas amarelas pequenas. Então, vou cortar aqui, ó, para tentar fazer elas do mesmo tamanho. Eu já tenho pronta, então eu vou fazer só uma para mostrar como é que eu fiz. Bolinhas bem pequenininhas, não tem medida. Achato, elas só precisam ser iguais. Achato. E pego esse fiozinho aqui, ó, aquele fiozinho que a gente usa bastante agora no Natal. Corto o fiozinho, mais ou menos com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Deixa eu medir pra gente ver com quanto ele ficou. Ó, esse aqui ficou com 1,7. E vou colar isso aqui. E eu tenho aqui, ó, eles já sequinhos. E vou então agora colocar os cordõezinhos aqui na casaca dele. Com um pincelzinho com água, eu tiro a cola aqui por um acaso tenha extravasado. Olha que bonitinho que tá ficando. Esse ursinho do quadrinho vai tocar um tamborzinho, mas só o do quadrinho. Os outros de lembrancinha não farão isso. Então, eu tô abrindo aqui uma massa branca entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros e vou com este cortador de 2,5 cortar um círculo. Vou abrir uma massa azul fininha e vou envolver esse círculo. Tô cortando aqui uma tira de mais ou menos 1,2, 1,3 centímetros. Eu quero que ela seja mais larga que o tamborzinho. E vou colocar isso aqui, ó, dividindo um pedacinho para cima e um pedacinho para baixo, ó. Bem no meio. Aqui, eu nem preciso sumir com essa emenda, na verdade, porque ele vai ficar no corpo do ursinho, né? Vai ser escondido pelo corpo do ursinho. Mas, quem quiser, ó, vem aqui e esconde a emendinha. Agora, delicadamente, eu vou abaixar isso aqui para chegar no nível. Vou marcar um zigue-zague bem profundo, que é onde vai parar a tinta depois, ó.
deixar isso aqui secando. Aqui eu tenho um arame floral, vou cortar em 2 pedacinhos e vou recobrir com uma massa bege bem clarinha. Mais ou menos 2 centímetros, 4, 2,5. Aqui não tem muita medida. Vou pegar aquela massa begezinha que eu fiz a fuça, que ela é um pouquinho mais clara que o ursinho, e vou encapar com ela. Uma das extremidades eu vou deixar bem retinha e na outra eu vou pôr uma bolinha e vou fazer exatamente a mesma coisa na outra. Ficou assim. Vou deixar a outra exatamente igual. E agora a gente vai finalizar esse ursinho aqui. Vou pregar os bracinhos, tirar esse excesso daqui, ó. Vou pegar aqui uma esteca e vou fazer uma marcaçãozinha onde eu vou colar as baquetas. Olha que gracinha que ele tá ficando. E depois eu vou colocar o tamborzinho aqui, ó. Pro chapéu, tô pegando 2,5 gramas de massa, fazendo uma bolinha, de uma bolinha um croquetinho. Tô deixando esse croquete com 2 centímetros. Vou pôr na mesa, vou achatar. E aqui embaixo eu vou arredondar para ele poder caber entre as orelhas do ursinho. Tiro o excesso. E na mesa mesmo, eu vou colocar para ele ficar bem no nível. Aqui eu tenho um pedacinho de massa sem medida. Vou fazer uma bolinha e de uma bolinha uma coxinha alongada. E vou achatar. E vou marcar, não posso deixar muito fina, tá? E vou marcar isso aqui como se fosse uma folha. Aqui no meio. E aqui. E aqui. Eu quero imitar uma pena, assim. Vou pegar uma bolinha vermelha, também sem medida, pequenininha. E vou colocar essa bolinha aqui, ó. E vou colocar isso lá no chapéu. Olha que graça! E o ursinho tá pronto. Falta só esperar mais um pouquinho para colar isso aqui. Para fazer o ursinho do bloquinho, eu vou utilizar o tamanho P. Vou fazê-lo exatamente igual a este. O focinho com as orelhas. Então, a gente começa preenchendo a cavidade do focinho. Peguei a massinha um pouquinho mais clara. Fiz uma bolinha e vou jogar lá dentro. Se você perceber que essa bolinha tá grande, retire o excesso, mas com uma estequinha de plástico, pra gente não estragar o molde. E agora, eu vou colocar tudo lá dentro da cavidade. Vou preencher com a massa um pouquinho mais escura. Coloco a massa aqui dentro e empurro para a região das orelhas. E vou passar o rolinho. E agora eu saco. E ele sai assim, ó, perfeitinho. Vou colocar os olhinhos. Já coloquei os olhinhos, exatamente como eu coloquei no grande. Fiz uma bolinha bem pequenininha, que vai ser o narizinho. Vou tirar todo o restante do corpinho, perninha, bracinho e vestir exatamente como esse. E ele vai ficar assim, ó. Esse aqui já tá mais ou menos seco. Fiz exatamente igual. Olha como já encolheu e já escureceu. Esse vai pro bloquinho. Para ponteira de lápis, eu vou utilizar a cabeça maior do ursinho M, a mesma que eu utilizei nesse aqui, ó. Só que, como ele é tridimensional, eu vou deixar mais massa para fazer o arredondado atrás. Então, tô vindo aqui, ó. Não vou deixar tanta massa assim a mais,
mas eu vou deixar mais massa. E como esse ursinho tem uma textura, eu vou reforçar a textura da frente para poder fazer a textura atrás. Então, ó, deixei massa sobrando. Agora, antes de tirar do molde, eu vou dar uma texturizadinha assim, ó. Vou tirar do molde e vou texturizar para ficar parecido a frente também. Não quero completar muito aqui, porque eu não quero que essa ponteira fique pesada. Eu tenho uma preocupação grande em ponteira pesada, não gosto. Então, ele ficou assim. E agora, tudo igual. Vou tirar 2 orelhas, vou tirar o focinho e tá pronto a cabecinha. Vou também colocar as contas e aqui eu já fiz o narizinho. Aqui tá a cabecinha da ponteira, ó, texturizadinha, um pouquinho mais gordinha, mas não muito. E agora eu vou fazer o chapéuzinho. Não vou colocar esse tantão de massa que eu coloquei aqui, vou colocar menos para ficar um pouco mais leve. Ó, 2 gramas. Da bolinha fiz um croquetinho gordo, vou dar uma leve achatada com um boleadorzinho. Vou abrir aqui um pouquinho e vou medir lá na cabecinha dele, ó. Vou passar aqui um arame desde aqui até o pescoço. Esse chapéuzinho também fica bem fixo, não tem perigo dele cair, né, e quebrar. Esse quadrinho vai ser do Theo. Então, como é que eu fiz esses botõezinhos com o nome do Theo? Eu já ensinei isso no canal, mas em todo caso, vamos lá de novo. Eu pego uma massinha e abro essa massinha entre as reguinhas niveladoras de 3 milímetros. Aí eu passo um pouquinho de óleo nela, ponho o saquinho plástico. Isso aqui é um invólucro de um batom. Para mim, é o tamanho ideal pra gente fazer esses botõezinhos. Tem 1,5. Na verdade, um pouquinho mais, 1,6. Corto. Já sai arredondadinho, assim. Aí, eu pego esse outro invólucro, que era um invólucro de caneta, que para mim também é o tamanho ideal, de 1 centímetro, e corto. Esse eu corto retinho. Fica retinho aqui. Com esses marcadores de letra, eu acho que a Simone ainda tem lá na loja dela. Ó, é aquele que a gente coloca na reguinha. Eu encontro a letrinha que eu quero, centralizo bem. Observo se tá bem no meinho. Com essas letrinhas é bem mais fácil de ver do que com os carimbos. E aperto bem. E ela fica marcadinha, ó. Aí eu venho e colo aqui e espero secar. E elas ficam assim, ó. Eu adoro esses botõezinhos para fazer quadrinho de maternidade. Agora eu vou pegar essa tinta Metal Colors, que é o dourado solar, e vou passar aqui, ó. E com o boleador, eu vou fazer assim, ó. E o nome, eu também vou fazer com dourado. Vou passar assim, ó. Aí, ele vai sair um pouquinho, vai borrar, porque eu quero a letrinha inteira bem feitinha. Aí, eu venho com um paninho úmido e limpo. Vou fazer isso com todas as letras. Vai ficar assim. Agora que ele já tá mais sequinho, vou colocar o tamborzinho nele. Eu vou pôr um arame para deixar esse tamborzinho bem certinho. E esse tamborzinho, ele vai bem aqui embaixo, assim, ó. Então, eu vou já colocar aqui, ó. Deixa eu ver onde que é a parte da emenda. Não dá nem para aparecer. Vou ver a parte que tá mais bonitinha, vou deixar para cima, esta.
E a emenda talvez esteja aqui. Então, vou deixar assim, ó. Vou passar cola. Vou colocar o tambor aqui. Olha que bonitinho. Essa perninha aqui, parece que ele tá mudando o passo. E ele vai ficar assim. O ideal é que a gente espere ele endurecer para poder colar no nosso projeto. Enquanto ele endurece um pouquinho, eu vou preparar o nosso quadrinho. Aqui eu tenho um quadrinho de 25 por 25. Pintei ele de branco e depois coloquei esse tecido de poá branco com bolinha azul. Aqui atrás, o ganchinho para a gente pendurar. Existem vários tipos de ganchinho no mercado. O que eu uso, o que eu realmente uso, sempre é este. Porque como ele é dentilhado, você vai medir exatamente o meio, vai calcular direitinho, vai tomar cuidado para esse preguinho não ultrapassar lá para frente. Então, se necessário, meço o preguinho e corte antes de pregar. Mas o que é legal nesse tipo de ganchinho é que ele você pode ir mudando o dentinho. O que acontece quando eu uso assim ou assim? Às vezes a bonequinha ou o bonequinho, mesmo pregado no centro do quadrinho lá na frente, tá segurando um ursinho, alguma coisa assim, e daí o quadrinho de um lado fica mais pesado que o outro, e aí o quadro tomba. Você nunca consegue deixar o quadrinho no prumo, ele sempre tomba. Então eu prefiro esse de dentinho, porque você vai andando o preguinho nos dentinhos e acomodando exatamente onde precisa. Então você vai mudando assim os dentinhos, ó. E aí você vai tendo o contrapeso. Onde eu compro isso aqui? Em loja que moldura quadro, em loja que coloca moldura nos quadros, tá bom? Esse quadrinho vai ter uma bolachinha aqui, num azul marinho de bolinha branca. Então, eu tenho aqui um MDF, que eu já dei uma pintadinha de branco. Esse branco é para o tecido sobressair. E eu vou agora colar esse tecido aqui, com cola branca. Se eu estivesse fazendo uma produção grande, eu iria primeiro espalhar isso aqui com pincel, depois com o rolinho. Como é só essa bolachinha, eu já vou passar cola aqui no rolinho, ó, com o rolinho, e vou espalhar toda essa cola. Importante que eu tenha cola em todo ele, mas não com excesso, para não passar para frente do tecido. E agora, com a espátula, eu vou alisar. O que é importante? Que eu não ponha força aqui para não torcer esses poazinhos. E antes de apertar, vou dar uma medidinha para ver se tá tudo certinho, ó. Daqui aqui passa um pouquinho do 4, daqui aqui passa 4,5, 4,5. Pronto, assim. Vou posicionar as letrinhas aqui, ó, mais ou menos a olho. Eu não meço muito, não, mas eu tenho um bom golpe de vista. Se você não tiver, aí meça para ficar mais certinho. Só pôr um pouquinho de cola aqui, ó, colar. É importante que essa colagem seja feita com a letrinha já endurecida. Olha que graça. E agora, eu vou pregar o nosso ursinho. Como ele não tá completamente seco, eu teria que esperar ele secar bem. Como ele não tá completamente seco, eu vou colocar cola só nessas regiões aqui, ó, para deixar ele encolher. É que eu tenho que prosseguir aqui, né? Então, olha que graça essa porta de maternidade. Essa é a porta. Agora vamos para as lembrancinhas. Para fazer conjunto com o quadrinho da porta da maternidade, nós vamos preparar duas lembrancinhas. Uma ponteirinha de lápis, que é uma lembrança mais em conta, e um bloquinho, que é uma lembrança um pouquinho mais elaborada. Para isso, eu peguei um pedacinho daquele tubo de nível, que dê certinho no meu lápis, e recobri
com uma massinha de biscuit. Então, a mangueirinha tá aqui dentro, ó, e aqui eu tenho uma massinha de biscuit. Não fiz ela muito grande para não ficar muito pesada. E eu vou cortar aqui, ó, vou pegar um pouquinho de massa vermelha para fazer uma golinha. Não tem medida aqui, um grama mais ou menos, e vou colocar aqui. Preparei aqui 2 daqueles fiozinhos e vou com cola colar aqui. E a ponteirinha tá prontinha. Não fica pesada. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Para a segunda lembrancinha, eu vou utilizar este bloquinho, que é um bloquinho com picote e grampo. É interessante que ele tenha esse picote. É um bloquinho com bastante páginas, são 100 páginas, então é uma coisa muito interessante. Eu retiro a primeira folha, a folha da propaganda, e vou aqui no papel cartão. Isso é um papel cartão normal. Ele é vendido em folhas como cartolina. Eu vou aqui medir o que eu preciso para o bloquinho. Eu não deixo bordinha a mais, porque como esse papel não é um papel muito grosso, não é um papel de cartonagem, eu quero que ele fique exatamente do tamanho do bloco para que ele não amasse. Então, na verdade, o que você tem é que tirar a medida do bloquinho, ó. Ele tem 8, aqui ele tem 1 centímetro e aqui ele tem 11 centímetros. Então, 11 mais 11, 22, com esse 1 aqui do meio, aqui tem 23 centímetros. E aqui tem 8 centímetros. Vou marcar aqui, ó, os 11. E vou com o boleador vincar aqui, ó. E agora, vou recortar. Pronto, recortei e aqui tá o vinco. Vou passar cola aqui, ó, e vou encapar isso aqui com tecido. Não vou fazer como cartonagem, que a gente dobra o tecido, depois a gente vem do lado de cá e coloca um outro recorte para dar acabamento, nada disso. É um bloquinho muito simples, vai ter tecido só aqui e eu vou cortar rente. E a cola vai impedir que isso desfie. Aqui vou espalhar com um rolinho. O que é importante? Que a borda tenha bastante cola, porque senão esse tecido vai desfiar, esse tecido vai soltar, e nós não queremos isso, né? É importante que a gente deixe essa cola secar para poder cortar o tecido. E agora que a cola já secou, eu posso refilar. Pronto, agora que eu já recortei, já dobrei onde estava vincado, eu posso montar o bloquinho. Eu vou passar cola aqui, aqui e aqui. Nesta parte, eu não vou vincar a capa, mas nesta parte aqui, ó, eu vou vincar, porque daí fica fácil da gente picotar. Então, eu vou medir aqui, ó, até o picote, quanto dá. Tem 1,5. Daqui até o picote tem 1,5. Eu vou vincar com 1,3. Vai ficar assim, ó. E o picote um pouquinho para baixo. Então, agora eu vou passar cola até aqui. Agora eu venho com o nosso ursinho lindo e colo o ursinho aqui. Olha que bloquinho mais gracioso. Olha quem não quer ganhar um bloquinho desse. O ursinho já tá praticamente endurecido, mas a gente tem que esperar endurecer para poder colar, porque senão ele não pode encolher e aí ele vai repuxar o tecido. Olha que conjuntinho mais lindo! Olha só, porta de maternidade com com as duas lembrancinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, deixa comentário e até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Tchau!